Obrigada por estar assistindo esse vídeo. Vou falar para vocês sobre o estágio supervisionado durante a pandemia de Covid-19, um relato de experiência. Bom, esse trabalho ele se configura metodologicamente como um relato de experiência, que teve o objetivo de trazer à tona um relato de um discente em estágio supervisionado, o qual foi realizado durante a pandemia de Covid-19. Esse relato ele visa externalizar, sob o prisma da discente, como se deu esse processo de ensino e de aprendizagem e quais foram os desafios encontrados, visto que os estágios foram realizados na sua totalidade de forma remota. Bom, antes de tudo, a gente precisa destacar a importância do estágio supervisionado como potencializador da prática pedagógica. Bom, o estágio, ele é um momento aguardado em todas as áreas de atuação. É o momento em que o discente, ele vai entrar em contato com o seu campo de trabalho, o seu futuro campo de trabalho. É um momento de muita ansiedade, de muito êxtase. De acordo com o Pimenta e Lima 2006, o exercício de qualquer profissão é prático, no sentido de que se trata de aprender a fazer algo ou ação. A profissão de professor também é prática. E o modo de aprender a profissão, conforme a perspectiva da imitação, será a partir da observação, imitação, reprodução e, às vezes, da reelaboração dos modelos existentes na prática, consagrados como bons. Embora Pimenta e Lima, quando fizeram essa afirmação, eles estavam fazendo uma crítica a esse modelo de imitação, a essa perspectiva da imitação, cabe frisar que a observação, quando o discente ele vai para o seu campo de trabalho e ele observa um profissional trabalhando, é algo muito importante. E viver isso à distância foi algo que foi muito danoso para a formação e para esse momento de estágio, onde o discente teve o primeiro contato com o seu campo de trabalho. De acordo com Saviani, a formação docente no Brasil ela vem enfrentando alguns dilemas. E dentre esses dilemas, ele destaca a formação do professor técnico versus a formação do professor culto. O que vem a ser, para Saviani, esse professor técnico versus o professor culto? O professor técnico é aquele que vai saber ter o controle da sala de aula. Porém, ele não vai ter essa empatia a esse lado humano. Ele vai ter domínio da sala de aula contento, mas ele não tem o conhecimento humano para lidar com os alunos. Em contrapartida, o professor culto é aquele que, além do conhecimento teórico, ele vai ter o conhecimento prático e vai compreender também a subjetividade de cada educando. Saviani ele destaca que a política educacional vigente ela vem se guiando pelo seguinte vetor: redução de custos, conforme o princípio da máxima de resultados, com o mínimo de dispêndio, isto é, com o mínimo de investimento. Em relação à formação de professores, isto se traduz pelo objetivo de formar o professor técnico e não o professor culto. Visto que o professor técnico tem a sua formação rápida e o professor culto teria mais tempo de universidade, mais tempo vivenciando a teoria em união com a prática, para que esse professor ele tenha uma praxis pedagógica que privilegie não somente passar conhecimento, mas sim privilegie o educando enquanto ser completo, histórico e social. Bom, o relato da discente o estágio vivenciado em meio a uma pandemia, o relato, aqui especificamente. O estágio ele foi realizado durante o 5º e o 6º período do curso de Pedagogia na Universidade Federal de Goiás. Ele se deu de forma remota em ambos os semestres e no início do semestre letivo foi realizado pela coordenação de estágio uma reunião com todos os discentes e docentes das disciplinas de estágio. O encontro ele aconteceu de forma remota, via Google Meet,
E ele teve o objetivo central de orientar os discentes acerca do estágio remoto e promover esse diálogo com os orientadores, visto que seria algo novo, tanto para os discentes quanto para os docentes. E se fazia necessário esse momento de interação e de orientação para poder dar respostas às inquietações dos discentes. A primeira parte do estágio foi um misto de expectativa, de decepção, porque acreditávamos que iríamos para campo, que iríamos conhecer os alunos, mas a gente soube que isso não aconteceria, porque trabalharíamos com o EJA e não foi liberado esse contato com os alunos. E de expectativa, porque ainda tinha, sim, a possibilidade de que no sexto período tivéssemos esse encontro presencial com os alunos, na escola, vivenciando mesmo aquele momento. Mas, em contrapartida, nós tivemos a participação de alguns professores que se dedicam para fazer o direito dos jovens e adultos, presente na Emenda Constitucional 14, que assegura o ensino fundamental obrigatório e gratuito, aos indivíduos que não tiveram a oportunidade de estudar no tempo adequado. Então, a gente pôde vivenciar isso, a gente pôde observar o empenho e o cuidado que esses professores eles têm para garantir que o público-alvo da EJA, da Educação de Jovens e Adultos, seja contemplado. E seja contemplado de forma a promover realmente esse aprendizado. Bom, a prática pedagógica nesse percurso, ela se constituiu, né, pela observação dos professores, pelas aulas, pela observação de como os docentes eles trabalhavam, pelos relatos desses docentes que nós observamos, que tivemos contato. Então, a gente pôde observar também pelas nossas reflexões também durante todo o curso, né? E o estágio, a gente pôde observar que esse estágio, ele potencializou a nossa compreensão, potencializou o nosso entendimento de que é necessário a formação de um professor culto e que tenha essa fundamentação científica com embasamento teórico, mas que também que esse professor ele conheça o locus da sua prática docente. Então, a gente pode concluir que a dicotomia entre a teoria e a prática, ela precisa ser superada, visto que o fazer pedagógico, ele se dá de forma dialética, extraindo conteúdo de uma prática prévia ou determinando o conteúdo de uma prática posterior. Então, é necessário que seja bem compreendido que o estágio, ele foi, sim, realizado a contento, embora pudéssemos ter tido outros ganhos se o estágio tivesse sido realizado de forma presencial, mas o que não invalidou todo esse processo de aprendizado que nós pudemos obter. Aqui tem algumas referências que foram utilizadas. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigada.